Você é o Cláudio. Talvez. Cláudio. Depois você me diz. Funciona. Discussão, estamos aqui quase afogados em perguntas. Inicialmente, Matias, está aí. Temos uma pergunta do Piauí ao vivo. Então vamos ver o que vai acontecer. Quase ao vivo. Meu nome é Quase ao Paulo vivo. Vieira, eu sou professor de matemática, resido em Caxias, Maranhão, onde sou professor vinculado ao governo do Estado. A minha pergunta é a seguinte: sendo a primeira vez que eu participo desse tipo de curso, com todo o rótulo do INPA, eu percebi que há uma preocupação muito grande, que esses livros que o INPA trabalhou com relação ao ensino médio sejam divulgados na escola. Acontece que nós recebemos nas escolas os livros que foram aqui criticados, não vou citar todos, mas os livros em geral que foram criticados no ensino médio, e com eles nós devemos trabalhar. Bom, conhecendo agora o volume 3 desta coleção, entendendo bem a ideia e o alcance desejado pelo INPA, com esse pensamento científico humano que existe hoje no INPA, nas pessoas, nos professores que, ora então, nos deleitaram com grandes aulas, com grandes explicações, pergunto o seguinte: até que ponto o INPA pode se comprometer com os professores que trabalham e são normalmente impostos a trabalhar com esses livros que o governo nos coloca às mãos? Até que ponto o INPA pode se comprometer a, junto ao governo, trabalhar a ideia de que este material que o INPA tanto defende possa ser trabalhado na escola? Bom, em primeiro lugar, eu queria corrigir a geografia do Wagner. Caxias é no Maranhão, não no Piauí. Isso a informação veio do Matias. Pode ser que ele esteja fazendo o curso no Piauí, não sei. Capaz. Mas ele disse que era de Caxias, né? Não confundir com Caxias aqui no Rio de Janeiro. Bom, essa questão do livro. Por que nós fazemos esse curso e por que nós escrevemos esses livros? Esses livros, na verdade, o principal público-alvo desse livro são os professores e os alunos de faculdade que estão se treinando para ser professores. Nós não temos em nenhum momento a intenção de que esse livro seja um livro didático para ser utilizado pelos alunos, porque o conteúdo deles é o conteúdo que vai ser ensinado. Porém, a linguagem e a atitude adotada pelos autores dos livros em relação aos leitores não é adequada para os alunos. A linguagem é uma linguagem adulta, ela é uma linguagem feita para os professores com uma certa maturidade. Para o aluno, a pessoa tem que ser um pouco mais paciente, tem que demorar mais nos exemplos, tem que dispensar certos comentários mais profundos. É que nós acreditamos que a primeira condição a segunda condição para ser um bom professor, a primeira é que ele goste da matéria, tem entusiasmo pela matéria que ele vai ensinar. E a segunda é que ele conheça o assunto. A pessoa não pode ensinar aquilo que não sabe. Então, e conheça um pouquinho mais do assunto do que aquilo que ele vai ensinar. Porque é muito frequente um professor que se limita a aprender aquilo que ele vai ensinar, o aluno resolve um problema de uma maneira diferente, ele fica perdido, não sabe. Às vezes até põe questão errada, marca na prova errada, porque o aluno fez de uma maneira diferente daquela que ele sabe. Então é sempre bom o professor saber um pouco mais do que aquilo que ele vai ensinar. Agora, os livros que são adotados, são postos aí em circulação para adoção, e quando nós escrevemos esses livros, o Ministério da Educação não fazia o exame de livros para o ensino médio, fazia só para o ensino fundamental, Esses livros são os livros que existem na praça. Nós esperamos, não que o Ministério da Educação obrigue as escolas a adotarem o nosso livro, Deus me livre, não é para isso que nós escrevemos o livro. Nós esperamos que os autores de livros didáticos ou
os que já existem, aqueles que pretendem ser autores de livro didático, tenham uma noção do que deviam fazer, pelo menos na nossa concepção. Nós escrevemos um livro, aqui, com exceção do Luiz Henrique, nós 3 e mais o Morgado e mais 4 colegas, 8 pessoas se reuniram, e se reuniram várias vezes, por mais de um ano, né, Wagner? Foi. Mais de um ano, a gente se reunia uma vez por mês, e analisamos 12 coleções de livros didáticos. E, a partir dos exames desses livros, nós escrevemos um texto chamado Exame de Textos, que é um livro volumoso, tem cerca de 600 páginas e contém uma análise detalhada do conteúdo e da maneira de apresentar dessas 12 coleções de livros de textos, que são as 12 coleções mais utilizadas. Mas o Ministério da Educação não tomou conhecimento disso. Ou melhor, não quis tomar conhecimento, porque nós tentamos, inclusive o diretor do INPA, o professor César Camacho, foi um dia ao Ministério da Educação, a propósito de outra coisa, mas levou esse livro, deu de presente à então diretora do ensino médio, e ela perdeu, e não leu e não deu resposta. Um dia eu me encontrei com ela e perguntei: a senhora está com o livro? Porque era o único exemplar que eu possuía. Ela disse: eu perdi. Então, é essa a situação. Mas nós esperamos que esses livros sejam lidos por pessoas que pretendem escrever livros para o ensino médio e também por aqueles que já escreveram. Pelo menos um caso de um professor eu conheço. De um professor, não vou mencionar o nome, mas um professor que leu o nosso livro, leu a crítica que nós fizemos e modificou o seu livro. Modificou o seu livro e pôs em circulação. Agora, essas reuniões que o MEC promove periodicamente para aprovar ou desaprovar certas coleções de livros são muito curiosas, porque uma vez, não vou dizer onde, para não ferir suscetibilidade, eu fui convidado para participar de uma reunião dessa. Não como membro do grupo que ia examinar os livros, mas como uma pessoa que ia fazer uma palestra a respeito da minha experiência com o livro didático. E lá eu fiz a minha palestra e depois eles me deram, a comissão me deu uma cópia dos livros, dos títulos dos livros aprovados por ele. Ou melhor, deram a cópia dos livros não aprovados e não me deram a lista dos livros aprovados. Depois eu soube que entre os livros aprovados estava um que foi considerado unanimemente por nós como o pior livro em circulação. Então, essa é a situação. Espero que, eu soube recentemente que, inclusive hoje, uma colega nossa me disse que nos concursos para professor do município do Rio de Janeiro são recomendados esses livros. Eu fiquei muito alegre com isso, né? Espero que aos poucos a gente consiga influenciar a comunidade no sentido de que essas atitudes que nós defendemos sejam adotadas. Agora vou passar a bola para o Paulo César. PC. Bem, eu queria mostrar algumas contribuições que foram enviadas pelo pessoal do Rio Grande do Sul. Antes, eu fiquei de dizer para vocês onde é que podiam ser encontrados os materiais que a gente utilizou na aula de ontem. Tá? Então, eu fiz uma página, não sei se está dando para ler aqui o endereço, www.w3.impa.br/tio P. César. Deixa eu copiar isso aqui e botar maior. Bom, eu vou colocar aqui um maior aí para vocês verem, mas enquanto isso,
deixa eu falar sobre a contribuição lá do pessoal do Rio Grande do Sul. A Maria Alice, lá do Rio Grande do Sul, enviou um link para um material que dá suporte ao entendimento de uma ideia que pode ser utilizada para demonstrar o teorema fundamental da álgebra. Eu falei na aula de ontem que a demonstração do teorema fundamental da álgebra é uma demonstração que não é de álgebra, é de análise, tá? E que, essencialmente, usa a noção de continuidade. Mais ou menos do mesmo espírito que a gente utilizou para demonstrar o fato de que um polinômio de grau ímpar sempre tem uma raiz real. Então, o argumento foi, se a gente sabe que ele vai ser positivo em alguns lugares, sabe que vai ser negativo em outros, não tem jeito de passar de negativo para positivo sem ser zero, tá, em algum ponto. Um argumento parecido, que está no nosso livro, tá, pode ser utilizado para tornar precisa a demonstração do teorema fundamental da álgebra. Então, esse argumento aqui que está lá no nosso livro, o que ele faz, tá, a gente está falando aqui a respeito de gráficos de funções complexas. Tá? Então, tem maneiras de você representar esse comportamento. Então, uma maneira de você representar esse comportamento é pegar uma função complexa. Então, no caso, função complexa que está sendo representada é uma dessas duas, x ao cubo menos 3... até eu estou com dificuldade de ler aqui. Ao quadrado. Mas... pois mas aí eu não sei por que está esse ao quadrado aqui. Eu tenho que olhar melhor como é esse programa em particular. Mas a ideia dessa demonstração é você pegar um polinômio... isso aqui está decompondo na forma real e forma... da parte real e parte imaginária do resultado aqui do complexo. Então, você pega um polinômio, tá, e analisa qual é a imagem que esse polinômio produz de um círculo. Tá? E esse programa que está aqui, cujo endereço a gente pode... depois eu vou colocar naquela mesma página que eu mostrei, eu vou colocar esse link também. Ele ilustra o que acontece quando você faz a imagem de um círculo com raio pequeno. Então, quando o círculo tem raio pequeno, a imagem vai ser algo, tá, em torno do termo independente aqui do polinômio. E à medida que, nesse caso é menos 1, e à medida que esse raio aumenta, tá, a imagem desse círculo, tá, vai passando a ser algo que fica até mais interessante, tá? Porque se você aumenta muito esse raio, tá, a imagem desse círculo começa a ficar uma coisa bem interessante, mas o ponto é que, em algum momento, ela passa pela origem, ela tem que cruzar a origem, tá? E o argumento para isso é também um argumento de continuidade. Tá, então, eu vou colocar esse link que a Maria Alice mandou lá nessa página que eu disse, cujo endereço agora eu posso aumentar aqui o tamanho, agora acho que dá para ler aí qual é o endereço aí dessa página com esse material. A Maria Alice também pede para a gente divulgar um trabalho que foi feito lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sobre o uso de vetores na escola. Tá? Então, o pessoal do Rio Grande do Sul é um dos locais em que a gente encontra... Eu vou voltar lá para a página. Calma. Eu tenho um outro endereço aqui para mostrar. Então, a gente sempre aqui nos cursos acaba dando o site lá do Rio Grande do Sul como um local em que vários
programas e trabalhos a respeito do uso de matemática na escola, tá, podem ser encontrados. Então, eu vou colocar esse endereço onde vocês encontram, tá, esse trabalho do Pedro Carneiro, né, que fez esse estudo acerca do uso de vetores na escola. Tá, enquanto vocês copiam, deixa eu só responder rapidamente também a duas perguntas aqui do pessoal do Rio a respeito de polinômios. Então, uma delas é a seguinte: a diferença entre polinômio e função polinomial é muito sutil e difícil. Tá? É necessário fazer essa diferença no ensino médio? Concordo, tá? que é uma diferença sutil. Tá? E o nosso propósito aqui é, antes de mais nada, que vocês percebam a diferença. Tá? Se vocês souberem aí qual é a diferença, tá? Vocês têm condição de usar, ou seja, eu certamente não gastaria aulas e aulas e aulas, tá, para convencer os alunos dessa diferença. Tá? Mas deixar essa sementinha de que é algo diferente pode ter impacto, não com todos os alunos, tá, mas com um ou outro que tenha uma maturidade maior. Tá? E, principalmente, se você sabe essa diferença, você pode conduzir o seu ensino aí, da matéria de maneira lógica, tá? Coisa que, muitas vezes, tá, os livros didáticos não fazem. Tá? Eu acho que é importante, quando a gente ensina algo, ficar satisfeito, tá, com a nossa exposição a respeito do assunto. Tá? Mesmo que isso não tenha um impacto imediato, às vezes tem impacto retardado, tá? Tem um impacto, puxa, agora eu estou entendendo aquela observação que o meu professor me fez lá. Não perde nada a fazer isso. Então, a nossa preocupação é mais que vocês tenham essa percepção. A outra pergunta que tem aqui ainda sobre polinômios é que eu fiz referência ao fato de que, em outros países, Estados Unidos, por exemplo, o uso de uma calculadora gráfica para os alunos aí do ensino médio é algo corriqueiro. E aqui não se permite usar nem a calculadora que faz as 4 operações. Tá? Qual é a razão deste atraso? Eu acho que isso está mudando. Tá? Essa atitude, certamente, tá, é uma atitude atrasada se significa banir completamente a calculadora da sala de aula. Fazer bom uso da calculadora é uma das coisas que os nossos alunos deveriam aprender nas salas de aula. Isso não quer dizer que você, como professor, vá permitir utilizar a calculadora em qualquer situação. Acho que há situações que você queira promover cálculo mental, que você queira desenvolver outras habilidades. Tá? Então, devemos permitir calculadora em todas as atividades da escola? É discutível. Tá? Mas, certamente, é equivocada a ideia de não se utilizar a calculadora em momento nenhum. Tá? Bem, o Luiz Henrique, tem alguma... Elon quer falar primeiro? Queria fazer um pequeno comentário a respeito daquilo que o Paulo César falou sobre polinômios e funções polinomiais. Esse livro, essa coleção de livros tem o volume 1, volume 2 e volume 3. O volume 1 tem um capítulo sobre funções polinomiais. Eu acho que o que está ali é suficiente para a pessoa estabelecer a diferença. Está dito lá explicitamente o seguinte: existe uma diferença sutil entre polinômio e função polinomial. Isso significa o seguinte: quando você tem uma função polinomial, os valores, a função polinomial, determina os seus coeficientes. Quer dizer, duas funções polinomiais são iguais se e somente se os seus coeficientes são iguais. De modo que o estudo dessa função exponencial se resume ao estudo da sequência dos coeficientes do polinômio. Do mesmo modo como um sistema de equações lineares é inteiramente determinado pela sua matriz, tanto a matriz do sistema como a matriz aumentada. Quer dizer, o x e o y e o z do sistema não tem interesse, a não ser a matriz, os coeficientes. A mesma coisa o polinômio. Então, o teorema que diz que duas funções polinomiais são iguais se e somente se os seus coeficientes são iguais, é a que estabelece a correspondência entre polinômio e função polinomial. Uma coisa muito interessante é você comparar isso com outras funções. Por exemplo, se vocês considerassem funções trigonométricas, seno, cosseno, por exemplo.
Você tem uma expressão formada por uma combinação de senos e cossenos e outra expressão com uma combinação de senos e cossenos, as duas podem ser iguais e os coeficientes serem completamente diferentes, porque existe relação entre seno e cosseno, mas não existe uma relação entre a linear, entre x2 e x3, eles são linearmente independentes. É isso. Luiz Henrique, tem alguma coisa aí para você responder? Tem, né? Tem complexos. Tem bastante, aliás. Bom, tem aqui a pergunta da professora Vera aqui, que gostaria de saber qual foi a real razão para a criação dos números complexos, e isso, para mim, é a que eu expliquei ali, foi justamente na resolução da CUB, quando eles aconteceram, e suas atuais aplicações e curiosidades, de modo a estimular os alunos a estudá-los. Bom, como o professor Wagner falou, números complexos têm muitas aplicações, mas não na feira, na padaria, mas tem muitas aplicações em engenharia elétrica. Todos vocês têm aí, quase todos, uma máquina digital tirando fotografia. Aí tem muita matemática aí dentro e números complexos aí dentro. No seu celular também tem, no CD. Tudo isso tem muito número complexo, vocês podem não acreditar, mas tem. Então vocês podem falar isso para os alunos. Só para dizer que tem uma pergunta, para engatar aí, para o meu assunto, tem um professor lá de Pernambuco que diz assim, de acordo com os PCNs, os conteúdos matemáticos só têm significado se forem utilizados para resolver problemas práticos. Isso aí, eu não acredito que o PCN diga isso. Também, se disser, eu não me admiro demais, né? A mesma coisa aí. Qual é a aplicação prática que existe dos livros de Machado de Assis? O Dom Casmurro serve para quê? Quincas Borba foi utilizado em quê? Então, E o Elon não está dizendo que eles são inúteis, não, pelo contrário, né? li todos. Claro, eu também. Bom, então, aplicações de números complexos existem e são muitas, mas infelizmente não é uma coisa que a gente possa explicar no colégio, mas existem. O nosso livro tem. Aplicações geométricas. Bom, aplicações para outras áreas da matemática, para resolver problemas geométricos, sem dúvida tem, mas na feira realmente não tem. A outra pergunta aqui é da professora Flávia, que eu vou escrever no quadro aqui uma coisa que ela escreveu. Então ela pergunta como isso aqui é possível. Isso é um paradoxo, né? -1 não é igual a 1. Então tem alguma coisa está errada aqui. E a pergunta qual é a coisa que está errada aqui, e ela mesma sugere que o que está errado é que essa igualdade aqui, esse passo aqui. Então, isso é verdade. É verdade nos números reais, quando a gente interpreta a raiz, esse símbolo aqui, raiz de x, raiz de 2, é aquele número real positivo, que é o quadrado da 2. Quando a gente interpreta isso nos complexos, não tem mais um número preferencial para você dar para a raiz. Tem outro número real, que é o quadrado da 2, é menos raiz de 2. Mas a gente reserva esse símbolo para a raiz de 2 para o positivo. No caso complexo, não tem mais essa solução preferencial para a raiz de um número complexo. Então, isso aqui não é verdade sempre, porque tem embutido aqui uma escolha de qual das duas raízes complexas, raízes quadradas complexas que você está usando. Então, isso aqui é verdade para alguma... Isso aqui é falso em geral, quer dizer, nem faz muito sentido em complexo, mas isso aqui pode ser interpretado para alguma escolha
dos números que é o quadrado da x e o quadrado da y, dá um número cujo quadrado dá xy. Então, o que está errado aqui é essa propriedade aqui não é totalmente válida. A demonstração dessa última igualdade aí, geralmente é feita elevando ambos os membros ao quadrado. Para provar que raiz de x vezes raiz de y é igual a raiz de xy, a gente pega e eleva ambos os membros ao quadrado. Agora, dois números que têm os mesmos quadrados não são necessariamente iguais. Aí é que é o ponto. A não ser que sejam positivos. Que é o que está embutido naquela notação ali no caso real. Tem uma pergunta bem parecida aqui. Pois é. E aí tem também outra pergunta. O colega pergunta por que um livro do Bianchini, não é? Que diz que I é a raiz de -1. Mas isso... Não, diz que é a unidade imaginária. É isso, né? Deixa eu ler aqui. No livro de Bianchini está escrito que a unidade imaginária é o número tal que o seu quadrado é igual a -1. Não existe só um número, existem dois números complexos cujo quadrado dá -1, I e -I. Então, como eu falei na aula, I e -I são equivalentes, né, no sentido algébrico, não tem como distinguir eles. Eu acho que terminei minhas perguntas. Não, tem uma terceira pergunta. Tem uma terceira pergunta aqui, que uma pergunta do Rio Grande do Sul. Queria entender um pouco mais como que foi resolvida a equação do terceiro grau, por que o Cardano escolheu expandir U mais UV ao cubo daquele jeito que eu fiz na aula. Bom, aí é que está a presença do gênio da inspiração em matemática. Não fui eu que inventei aquilo. Mas não foi ele que fez isso. Não foi ele, não. Foi Essa expansão... Nem foi o Tartaglia. Tartaglia fez depois, independentemente, mas quem fez primeiro não foi ele. O Del Ferro. Scipione Del Ferro. Mas aí que está a inspiração e o gênio. Né? Não é... Então a resposta é só essa. Ele teve essa luz e ele viu que aquilo, expandindo daquele jeito, dava para resolver a equação cúbica. Naquela solução, ela tem realmente um ponto que é genial, é o seguinte. Normalmente, a gente resolve uma equação da seguinte forma. As etapas para resolver uma equação é o seguinte. Você supõe que um certo número que você chama de incógnito, um x, por exemplo, x satisfaz a certas condições. Você escreve as condições. Aí você vai fazendo modificações daquelas condições até chegar à conclusão que x é igual a tanto. Significa que cada passo daquele que você faz na resolução da equação significa que se aquela condição for satisfeita, a seguinte é satisfeita, a terceira. E assim, no fim, você chega que se x satisfizer essa equação, então x tem que ser igual a isso. E normalmente a gente admite tacitamente que vale a recíproca, que em geral é verdade, mas às vezes não é. O que acontece naquela solução do Tartaglia, do Scipione Del Ferro, que o Cardano botou no livro dele, é que tem um ponto ali que é o contrário. Que se você tomar um x que tenha isso, então vale a equação. Então você já tem uma raiz da equação. Esse é que é o ponto, o pulo do gato. É bom examinar aquela demonstração com cuidado para ver isso, para entender o pulo do gato. Bom, eu queria falar, nós recebemos de diversas pessoas soluções alternativas daquele problema que eu propus na terça-feira, de uma Olimpíada para jovens, né? Aquele problema que tinha um quadrado e que um ângulo permanecia constante. Então, o professor Chico Neri, de São Paulo, mandou uma solução ultra elegante, sintética. Recebi também do professor Paulo Fialho, só para citar dois, que foram várias. E isso torna a coisa rica quando um problema tem essa possibilidade de suscitar tantas soluções alternativas, né, vistas sob diferentes pontos de vista.
O Paulo César usou o quadrilátero inscritível, o outro usou congruência, eu usei a propriedade do ortocentro e também fiz analítica. Então, isso é muito rico, você observar um problema assim, sob diversos pontos de vista. Então, agradeço aí aos que enviaram soluções. Outro comentário que eu queria fazer é a questão da contextualização. O ensino de matemática, ele vive assim de acordo com certos modismos. Então, certas ideias, em geral, aparecem de forma muito radical e, depois de um certo tempo, elas são trabalhadas, são esmaecidas, umas vingam, outras são abandonadas, mas sempre deixam alguma coisa de bom. Então, nós tivemos assim, a primeira grande revolução no ensino da matemática mundial, né, na década de 70, final de 60, início de 70 aqui no Brasil, que foi a matemática moderna, que foi uma febre muito mal entendida, né, aqui no Brasil. As pessoas achavam, então, que utilizar notações rebuscadas era sinônimo de fazer boa matemática. Então, os alunos tinham que usar aqueles símbolos, senão o professor tirava a nota na prova. Esse movimento foi sendo abandonado, mas deixou coisas muito úteis, como a linguagem dos conjuntos, né? A ênfase nas funções, enfim. E outras tendências vieram a seguir, e agora nós estamos vivendo a febre da contextualização e também a interdisciplinaridade, não é assim? Pois é, a contextualização é ótima, porque mostra a matemática sendo usada para explicar o mundo em que a gente vive. O que realmente é um exagero é dizer que a única matemática que serve é aquela que é utilizada para explicar o mundo. O resto, então, não interessa. Então, essa pergunta do professor lá de Pernambuco, né, que é a matemática que serve é aquela que resolve problemas práticos. Não é verdade. A matemática também serve para explicar o mundo, mas ela tem toda uma existência própria, né, belíssima. Uma vez, aliás, essa questão da contextualização, que virou uma febre, está sendo usada de forma exagerada e prejudicial também. Nós abrimos, já tem um ano ou um pouco mais, um livro didático que dizia o seguinte: o livro queria que o aluno soubesse aplicar o fato que num triângulo retângulo que tem um ângulo de 30 graus, o cateto oposto a 30 graus vale metade da hipotenusa. Muito bem, conceito fácil. Aí o problema diz assim: uma pessoa vê um avião a jato no céu, e aí ele mede a distância dele ao avião. E acha tanto, e também mediu o ângulo que a linha divisada faz com o solo e encontrou 30 graus. Pergunta que altura está o avião. Ora, isso é claramente um absurdo, porque ninguém consegue instantaneamente medir a sua distância em um avião a jato, muito menos o ângulo, e o bicho está lá em movimento. Não, e se ele souber medir a distância dele para o avião, ele sabe a altura do avião. Então pronto. Também, não é? Porque ele só medir antes. Então é preciso... é preciso... tomar cuidado com essas contextualizações exageradas. Também, toda hora nós vemos isso, né? Wagner, mesmo porque a contextualização depende muito da pessoa que está contextualizando. O uso da matemática, por exemplo, para um vendedor de feira, é diferente do uso da matemática para um cara que trabalha numa financeira, que quer saber aplicar os seus recursos dos seus clientes. É diferente do uso da matemática para um engenheiro. Dependendo do tipo de engenharia que ele faz, pode ser uma matemática muito sofisticada,
abstrata, com corpos finitos e coisas desse tipo, diferente do uso da matemática por um físico ou por um médico, etc, 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 etc. De modo que você nunca pode determinar que a utilidade de um certo conceito é maior ou menor do que a outra, porque depende da situação que você vai querer utilizar aquilo. Então, esse é o recado para olhar sempre do ponto de vista assim, do bom senso, né? Porque você colocar uma questão que está no livro, né? Por exemplo, de uma planta que tem um crescimento exponencial, não vou dizer aqui o nome do autor, mas tem lá uma planta que cresce exponencialmente. Então, ele deu o tamanho da planta num dia, quer saber o tamanho 2 dias depois, e se você perguntasse 1 mês depois, a planta já tinha atingido a Lua. Então, é preciso que o professor tenha bom senso, né, na hora da contextualização, de dar um toque ao aluno para que isso não fique ridículo, nem, sobretudo, deseducativo, né? Deseducativo. E mais uma coisinha que eu queria dizer, ouvindo comentários aqui na sala do café, que professores aqui do Rio de Janeiro perguntam assim, puxa, mas como é que eu vou transmitir para o meu aluno isso que o Elon falou, que o Paulo César falou? A intenção, gente, desse curso não é que você absorva o que nós falamos e você transfira para os seus alunos instantaneamente aquilo que você ouviu. Não, nós estamos falando para professores e faz parte, né, de vocês ter o bom senso, né, de aprender e examinar o que daquilo você pode repassar ao seu aluno, coisa que vai depender de cada turma, de cada série, da maturidade. Então, você, tendo um conhecimento maior, você pode selecionar, usando, evidentemente, o seu bom senso, aquilo que é possível que o aluno possa entender. O professor Elon tem uma frase muito feliz quando ele compara o ensino da matemática com a educação sexual na escola. Não é isso, Elon? Quer contar essa? Explique-se. É o seguinte, ele disse uma certa vez assim, que ensinar matemática é igual a aula de educação sexual na escola, e que se resume no seguinte: você nunca deve dizer uma mentira, mas também não pode contar toda a verdade de uma vez só. E isso tem um paralelismo bastante interessante, né? E o professor é que vai ser esse filtro, né? Essa é a função importante. Bom, tem umas perguntas aqui que são dirigidas a mim, mas pode ser que os meus colegas tenham outras coisas para falar. Paulo César, você quer? Luiz Henrique? Não, tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Foi feita por alguém daqui, porque está escrita com caneta, assim. Fica difícil entender como estudar física newtoniana sem cálculo, visto que nasceram juntos. Aí isso me lembra do tempo que as minhas filhas estavam no Colégio Santo Inácio, outro no Colégio Santo Agostinho, e eu ficava morrendo de pena delas, quando elas tinham que estudar física, mecânica, aceleração, por exemplo. Tinha um delta Y, delta T, delta de delta, era um negócio complicado. E se eles soubessem um pouquinho de cálculo, aquilo ficava imediato, automático e fácil. Quer dizer, no meu tempo de colégio, não tinha mais, minha irmã mais velha já tinha estudado cálculo. Quando eu estudei no colégio, não tinha mais cálculo. Houve uma reforma que tiraram o cálculo do colégio. Mas ficou, não, no meu tempo ainda tinha, não tinha integral, mas tinha derivada. Havia um programa nacional e tinha derivada. Então, essas coisas assim como derivada segunda, isso para a física é fundamental. Para a gente estudar essas coisas que nós apresentamos aqui, derivada não faz falta. Mas em física e mecânica, então, é absolutamente fundamental. Como é que você vai entender aceleração, velocidade instantânea, né? Você tem que dar uns chutes aí.
Então, o cálculo realmente parece uma coisa que é indispensável para entender os conceitos de física. Isso põe uma questão seríssima. Como é que eu vou ensinar cálculo no colégio para os meninos que não sabem fazer as contas direito? Isso é um problema muito difícil. Eu não tenho a solução para isso, não. Outra pergunta que foi feita aqui, também daqui do Rio de Janeiro, foi feita pelo Luiz Ricardo, que eu acabei de assinar o livro dele. Qual a definição formal de teorema, axioma e corolário? Teorema e corolário é fácil. Teorema é uma afirmação que a gente demonstra, tá? Corolário é uma consequência imediata do teorema. Axioma mudou com o tempo. Axioma, antigamente, muito antigamente, significava uma coisa que era verdadeira pela sua própria natureza. Por exemplo, o todo é maior do que qualquer de suas partes. Né? Se duas grandezas são iguais, a outras duas, as somas são iguais. Né? Coisas desse tipo. Tanto que Euclides, no livro dele, ele separa os axiomas dos postulados. Faltou botar aqui também postulado. Axioma é uma coisa que é evidente para Euclides. Né? É uma coisa tão óbvia que você não podia discutir, duvidar. E postulado, pelo próprio nome, postulado significa que você pede, postulando, você postula, você pede para a pessoa aceitar. Por exemplo, o postulado das paralelas. Né? Hoje em dia, não. Axioma e postulado significam a mesma coisa. O matemático é um cara que não acha que nada é evidente, ou foi demonstrado, ou então você supõe que é verdadeiro por hipótese. Então, o axioma é uma afirmação, os axiomas formam uma série de afirmações que você admite sem demonstração, por uma razão muito simples e muito prática. É que para você demonstrar uma coisa, você tem que se basear em coisas anteriores. Afirmações anteriores que, por sua vez, se você quiser demonstrá-las, tem que se utilizar transanteriores. E assim, em algum ponto, você tem que parar. Aí você admite aquilo como verdadeiro e parte dali aquilo é um axioma. Essa é a definição. O dicionário diz assim. É. Mas os dicionários não são assim. Até no nosso livro, no volume 1 do nosso Matemática do Ensino Médio, tem um exemplo no dicionário. Se compreender, você vai olhar, é entender. Entender é compreender. Um negócio assim. Agora, outra pergunta é que o INPA poderia estender esse programa para o ensino fundamental, dando foco às séries iniciais? Primeiro ao quinto ano, não. Acho que nós não temos capacidade para fazer isso. Ensinar a primeira a quinta série, eu teria que chamar a minha esposa, porque ela foi professora de curso primário. Eu não sei. Eu já fui professor de curso primário uma vez, mas foi um fracasso. Agora, nós já fizemos de quinta a oitava série. Inclusive, nós temos um livro que se chama Temas e Problemas Elementares, em que a gente dá aula sobre equação de segundo grau, sobre razões e proporções, regra de 3, etc. Esse é sétima e oitava série, mas realmente é coisa mais elementar. E pronto, isso aí é as perguntas que tinham para mim. Tem uma da professora Vera. De que maneira podemos estimular os alunos a resolverem problemas com mais autonomia, utilizando a resolução sintética ou analítica e, ao mesmo tempo, seguir o conteúdo programático exigido? Eu acho que é uma oportunidade a mais para dizer o que eu falei várias vezes. A gente tem que fazer escolhas, né? A gente tem que escolher como usar aí o nosso tempo na escola. E eu, particularmente, estou convencido de que, embora não seja a única causa, uma das causas aí do nosso grande problema aí de ensino de matemática que a gente tem aí no Brasil, né? Não adianta a gente esconder aí a cabeça na areia. Esse é um problema muito sério aí que todos nós temos que conviver aí como país, e uma parte disso, tá, é a adesão cega a programas extensos, em que a gente considera que cumprir o programa
tá, é dar uma fórmula para os alunos a respeito de cada um dos assuntos. Tá? Isso não adianta nada. Né? Você vai, cumpriu o programa todo. Cumpriu nada. Você simplesmente passeou assim por todos os itens e deu, tá, uma fórmula para o aluno, e fórmula com prazo de validade normalmente, né? Aquela fórmula que tem um prazo de validade até a prova, né? Tem um compromisso assim de que, olha, vamos decorar essa fórmula aqui, tá? Aí vocês vão aplicar isso aí para resolver os exercícios da prova, vai ficar tudo bem. Depois vocês podem usar a cabeça para outras coisas mais interessantes. Então, eu acho que isso que a professora falou, resolver problemas com autonomia, é o que a gente quer fazer. Eu acho que isso, se for preciso ser à custa, tá, de não cumprir completamente esse programa, na minha opinião, isso deve ser feito. Ok, deixa eu só tocar em duas coisinhas aqui para o final. A professora Valéria diz que ela reconhece, né, o programa enorme, e ela fala assim: hoje é consenso que o livro de matemática tem sido aberto, veja que importante, pelos alunos apenas para fazer exercícios. Verdade. Muito bem. Isso, quando acontece. Pois é. Pois é. Aí o livro didático realmente não está sendo utilizado. Senão eu posso imprimir uma lista de exercícios e dizer, faz aí. O que ocorre é que tem que fazer parte das aulas, isso em todos os níveis, desde lá o ensino fundamental, o aluno tem que desenvolver a capacidade de ler e entender por si alguma coisa. Então, nem que seja um parágrafo, é preciso que o professor, toda semana, como dever, cobre, vamos ler este parágrafo e vou escolher alguém para explicar isso na aula que vem. Então, essa capacidade de ler e entender por si, lentamente desenvolvida, é que vai fazer com que, aos poucos, o aluno aprenda a estudar sozinho. Que tem essa autonomia aí que a Vera falou. Né? Aprender a ler realmente é uma dificuldade. Eu costumava perguntar aos professores, aos alunos de um curso de pós-graduação em economia, onde eu ensinei durante 20 anos, dizer o seguinte: vocês entendem a letra do hino nacional? Aí todo mundo, claro. Aí eu dizia, então me diga o que é que significa aqui: de amor e de esperança a terra desce. Como é que a terra pode descer? De amor e de esperança a terra desce. Não encontrei nunca, anos e anos eu fazia essa pergunta, ninguém nunca respondeu corretamente. Fica a pergunta para vocês. Bom, então essa recomendação que faz parte, tá, do ensino, não só resolver problema e aplicar fórmula, como ensinar a ler. Nós temos aqui no nosso país, infelizmente, até a 8ª série, 75% dos alunos são chamados analfabetos funcionais. Quer dizer que eles conseguem ler as palavras uma por uma, mas não juntam tudo numa ideia. Então, mesmo que vocês não são professores de português, vocês são professores de matemática, mas precisam tomar cuidado em falar corretamente e fazer com que os seus alunos consigam ler e entender alguma coisa. Depois aqui da Paraíba, o professor Luiz Vicente pergunta se existe uma possibilidade de ser feito um módulo apenas com conteúdo de trigonometria. Quer responder? Eu queria interromper para contar a história seguinte. Esse curso teve sua origem naquele famoso curso que nós fizemos, patrocinado pela Sociedade Viter. E antes de começar o nosso curso, nós enviamos 25.000 cartas para professores de todo o Brasil, fazendo uma lista de tópicos do ensino médio, pedindo para que eles anotassem quais eram os tópicos preferidos dele, que nós devíamos dar esse curso com base naqueles tópicos. E nós recebemos, das 25.000 cartas que nós enviamos, nós recebemos cerca de 5.000, não foi? Por aí, 5.000 respostas, pelos entendidos
no assunto, disseram que foi uma resposta extraordinária. Então, o Paulo César foi encarregado de organizar informaticamente essas respostas. E a minha surpresa foi enorme quando nós verificamos que do extremo norte ao extremo sul do Brasil, trigonometria vinha em primeiro lugar, que era a matéria que os professores mais achavam que precisavam de aprender. Isso me surpreendeu, porque eu achei, e nós achamos, que trigonometria é uma coisa banal, simples, extraordinariamente simples. Óbvia. Que no nosso livro, Matemática do Ensino Médio, volume 1, tem um capítulo com 22 páginas, que tem tudo de trigonometria que eu acho que a pessoa precisa saber. Então, ficamos imaginando, por que será que essa coisa, necessidade de aprender trigonometria é tão grande no Brasil inteiro, que os professores acham que não sabem? E uma das razões que foram aventadas por nós, não sabemos se a resposta é essa, correta, são as famosas equações trigonométricas. Identidades trigonométricas. Equações também. Não, equações trigonométricas. Resolver equações trigonométricas. Eu sei que, quando eu era estudante, para mim era um pesadelo resolver equações trigonométricas. Agora, para que serve ter tantas equações trigonométricas complicadas? É para nada. Tem umas 2 ou 3 equações que nós pusemos no nosso livro. Tem também o livro do Morgado com Manfredo, sobre trigonometrias e números complexos, que tem equações trigonométricas, mas é aquilo, quer dizer, trigonometria, que é uma coisa tão simples e não tem mistério nenhum, que você pode fazer em poucas palavras, em poucas páginas, é considerado um mistério, porque os livros têm uma coleção muito boa, que se chama Fundamentos da Matemática Elementar, um dos melhores livros do ensino médio, né? Tem um volume, são 10 volumes, tem um volume inteirinho sobre trigonometria. Então, é um exagero. Então, dar um curso só sobre trigonometria, eu acho um absurdo, porque é dar bola demais para uma coisa que não merece tanto. Um dos livros aqui, que vocês podem dar uma folheada a qualquer hora dessas, chama-se Temas e Problemas. Há um capítulo sobre a parte da trigonometria que serve para alguma coisa. Tá? A trigonometria que serve, então, está nesse livrinho Temas e Problemas, com exemplos bastante interessantes. Essa que serve para a geometria, né? Tem a outra parte da trigonometria aí para fenômenos periódicos e tudo, que é também muito importante. Um curso só sobre trigonometria, não, mas uma aula, o Wagner sabe fazer isso de maneira insuperável, né? Calcular a altura do Corcovado, a distância do avião, de outra forma. A distância da Glória, do Outeiro da Glória ao Museu do Niemeyer, de maneira factível você pode fazer isso. Quer dizer, isso é realmente interessante. E no nosso livro, Temas e Problemas, nós temos também. Elon, a respeito de livro, tem também lá do Rio Grande do Sul, a Maria Alice diz que não houve muita divulgação a respeito do lançamento do livro de soluções dos problemas da coleção Matemática do Ensino Médio. Então, só para esclarecer que, além dos 3 volumes da coleção, nós terminamos aí o último volume hoje, foi lançado em janeiro, né, o 4º volume, que tem as soluções de todos os problemas. E os enunciados. Tem os enunciados, né, pode ser utilizado independentemente, e as soluções de todos os problemas dos 3 volumes. Além do que, existem outros 2 livros adicionais, que são Temas e Problemas e Temas e Problemas Elementares. Acontece o seguinte, esses livros são publicados pela Sociedade Brasileira de Matemática e a divulgação realmente é muito deficiente. Não tem uma divulgação adequada. Para terminar, eu queria chamar uma aluna aqui do Rio de Janeiro, uma professora, que gostaria de falar alguma coisa que eu não sei, vai ser surpresa para nós também. Mas ela pediu uns minutos para fazer uma declaração. Você não foi censurada, nós não sabemos. Pode dizer o que você quiser. Muito obrigada. Pode fechar a cara e bom dizer... Bom dia para todos, bom dia para o Brasil.
Estamos aqui reunidos para agradecer pelo Programa de Aperfeiçoamento para Professores de Matemática do Ensino Médio. Uma iniciativa criada por vocês, matemáticos do IMPA, aos professores Jacob Pares, Eduardo Wagner, Paulo César, Luiz Henrique, Augusto Morgado e Memônia, e coordenados pelo professor Elon Lages. Dizer o quanto o curso tem sido importante para todos nós, por estimular e incentivar o estudo continuado, enfatizando a importância da atualização dos conteúdos e o aperfeiçoamento constante de nós, professores. E dizer também como nos sentimos honrados em poder estar aqui ao lado desses ilustres matemáticos e participando deste grupo de estudos. E peço a todo o Brasil uma salva de palmas. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Um abraço. Obrigado, Ângela. Obrigado a todos vocês e obrigado a todos os colegas espalhados pelo Brasil que colaboraram de maneira tão eficiente para as atividades aqui e até a próxima.